Eu sou o Zé com a paz do Senhor. O texto para a nossa meditação hoje está em 1 Reis, capítulo 19, versículo 19 a 21. 1 Reis, capítulo 19, versículo 19 a 21. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: Deixe-me beijar meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: Vai e volta, porque te tenho eu feito. Voltou, pois, de trás dele e tomou uma junta de bois e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo e comeram. Então se levantou e seguiu Elias e o servia. Aqui estamos diante de um texto famoso, da chamada ministerial de Eliseu. A comunicação da chamada de Eliseu. Porque Elias, o grande profeta de Deus, Elias o Tisbita, aparece já ameaçando Acabe. E nós vamos ver que ele teve um ministério de poder, de maravilhas extraordinários, de sinais, prodígios e maravilhas. Era o seu perfil. Era um homem que não acumulava bens, era um homem que vivia apenas para Deus, para o seu objetivo. E buscava a Deus, vivia em torno do seu propósito. Assim era a característica de Elias. E se você for rapidamente estudar as características de Eliseu como pessoa, era exatamente o contrário. Enquanto Elias queria uma certa distância da sociedade, queria uma certa distância das cidades, queria uma certa distância, do povo, Eliseu era o contrário. Eliseu, você vai ver o episódio de 2 Reis capítulo 5, de Naamã, que ele tinha muita ousadia, ou seja, ele tinha livre acesso ao palácio. Para ele falar aquela expressão, por que rasgaste as tuas vestes? Ou seja, ele tinha um bom trânsito, na linguagem hoje da política, com o rei da época, com o poder da época. Alguns estudiosos vão dizer que ele foi capelão do exército, etc. Ou seja, o perfil de Eliseu era o contrário de Elias. Mas todos os dois eram homens de Deus, homens de caráter. Todos os dois. Era homem de Deus e homem de caráter. Então, aí você vai ver também esse episódio na vida de João Batista e de Jesus. João Batista não frequentava festas, João Batista não frequentava a sociedade, João Batista não vivia no meio do povo. Ele estava, quando ele recebeu a chamada, ele estava no deserto. E Jesus era o contrário. Jesus frequentava as festas. O primeiro milagre de Jesus foi num casamento. Ou seja, tinha uma vida social. Então, não faça doutrina, com nenhum aspecto, nenhum nem outro. Que Deus olha para o caráter. Como diz um ditado, se é teólogo, os homens estão escolhendo os melhores métodos. Deus está escolhendo os melhores homens. Elias estava num momento de crise da vida dele, quando no auge da crise, quando Jezabel ameaçou ele, olha, me faça os deuses outro tanto, que amanhã a essas horas, eu não faço como você, igual você fez com os profetas de Baal, os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que Elias aproveitou a circunstância para matá-los lá no Carmelo. E ali Jezabel ameaçou Elias, e ali Elias teve uma crise de depressão, de tristeza muito grande. Assim também, todos nós, na nossa caminhada cristã, passamos por crise. Esses 20 anos de chamada ministerial, 20 anos de deserto, quantas crises passamos? Eu me lembro pessoalmente, só para dar um exemplo, quando eu comprei um certo terno em um lugar comercial no município onde eu moro, e ali eu ficava imaginando quando eu vou usar. As portas tudo fechadas. Mas ali a coisa foi revertida. Mas ali, Elias, estava pensando, só eu fiquei de profeta lá no Monte Horebe. Então por que eu estou dizendo isso? Que muitas vezes a pessoa pensa que acabou o ministério dele, não vai ter mais nada. Parece que tudo está fechado, todas as portas estão trancadas, lacradas para a vida dele. Parece que nada acontece.
Então Elias estava lá no Horebe, quando Deus fala para ele: o que faz aqui, Elias? Deus faz uma pergunta questionadora: o que faz aqui, Elias? Ah, sou eu que fiquei de profeta. Deus falou: não, Elias, ainda tem 7.000 joelhos que não dobraram seus joelhos, cujo joelho não dobraram a Baal, e nem o beijaram. Que mantém fiel ainda, Elias. E ali Deus fala para ele: olha, eu escolhi alguém, né, para colocar como profeta no seu lugar. Você vai terminar a sua missão e você vai passar o bastão para ele. Né? Vai ser treinado por você. E ali Deus deu o nome, né, do pai, né, de Eliseu, filho de Safate, e deu até o lugar que Eliseu morava. Ou seja, Deus conhece o seu nome, conhece o nome da sua família e conhece o lugar que você mora. Deus te conhece. Quem sabe o homem não te conhece e muitas vezes não quer conhecer. Talvez você não tenha influência no mercado, ninguém te chamaria para ser um CEO de uma grande empresa, você não está na lista das grandes consultorias de seleção, você não está, quem sabe, no radar da influência política para ocupar cargos, você não está, quem sabe, na lista dos homens, mas o importante é estar na lista de Deus. Quem sabe quando Samuel estava melancólico, triste pelo governo de Saul, o desmando, as heresias de Saul, etc. E quem sabe Deus, né, por assim dizer, fazendo um paralelo, já estava olhando para Davi. E depois comunicou a Samuel: vai e unge um dos filhos de Jessé, porque eu me tenho provido de um rei. Eu o escolhi. Então a escolha de Deus é soberana, goste o homem ou não, queira o homem ou não. É Deus que escolhe. Quando Deus falou para Samuel, dentro da casa de Jessé, o homem olha para a aparência, para a eloquência da voz, para o terno, se o terno é fino, se o sapato é de couro, se a pasta é aveludada, se o carro é o mais novo, mas Deus olha o coração. O ser humano pode ter isso, mas não é esse o critério de Deus. O ser humano pode ter anéis de formatura, mas não é isso que Deus olha. Deus olha para o coração do ser humano. Então Deus que faz as suas escolhas soberana. Então não se deixe abater pelas avaliações dos seres humanos, pelas escolhas dos homens, que muitas vezes as escolhas, as opiniões do ser humano são equivocadas, erradas. Os homens escolhem de acordo com o que ele acha, que muitas vezes ele pensa. O homem tem opinião, mas Deus tem o diagnóstico. Sou eu aquele que sonda mente e corações. O homem avalia de uma forma rápida, de uma forma injusta, muitas vezes de uma forma temerária, muitas vezes de uma forma, em muitos aspectos, até muitas vezes questionável. Mas Deus, ele olha o coração. Então Deus escolheu a Eliseu. Era um agricultor. O pai dele possivelmente tinha fazendas, era filho de um fazendeiro e estava trabalhando, era um homem trabalhador, estava lá na sua lide, no seu dia a dia. Quem sabe é num dia comum desse que você vai estar trabalhando, é num dia comum desse que você vai estar estudando, que você vai estar na sua ocupação. Deus está de olho, né, em você há muito tempo. Então, aqui, nós vamos ver também na chamada dos discípulos, dos primeiros discípulos, pescadores lá no Mar da Galileia, Pedro, Tiago, João, Felipe, André, e ali Jesus chamou a Pedro, que era o Cefas: olha, venha após mim e eu farei de vocês pescadores de homens. Assim como você pega o peixe aí do Mar da Galileia e transfere para o barco e do barco para a terra, vocês vão pescar homens do reino das trevas. E vão agora, essa pessoa vai ser transportada para o reino do Filho do amor de Deus, como está lá em Colossenses. Você vai pescar pessoas através... Como é que eu vou pescar? Através da palavra, através do seu testemunho, através da unção de Deus, como está em Isaías escrito: a unção quebra todo jugo. Então Deus quer usar pessoas para fazer a obra dele, reconhecendo o homem ou não, valorizando o homem ou não. Você está trabalhando para Deus, para o reino de Deus. Você está trabalhando para o reino de Deus, te humilhando o homem ou não, te dando crédito ou não. O importante é você trabalhando para Deus. Como o salmista, para a gente fechar, ele vai dizer: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida
com alegria trazendo consigo seus molhos. Não é fácil? Não é. Você abrir mão, muitas vezes, de muita coisa pelo reino e muitas vezes colher, muitas vezes decepção de homens. Colher porta fechada. Muitas vezes colher, muitas vezes humilhação. Não é fácil. Mas você está fazendo para Deus. Você está trabalhando para Deus. Como está Isaías falando, conformar os pés daqueles que levam boa nova, daqueles que anunciam coisas de paz. O mundo só fala de guerra, o mundo só fala de discórdia, o mundo só fala de criminalidade, de golpes sobre golpes. O mundo só fala de ódio. Então é necessário pessoas para falar de paz, para falar de Jesus, em nome do Senhor. Amém.